Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp e hoje com o tema estresse digital. O que será isso, estresse digital, que é um assunto muito recente que está sendo estudado de maneira internacional. Bom, primeiro eu quero me apresentar. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicólogo, psicanalista e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise. Vamos falar então sobre o estresse digital. Primeiro, vamos explicar o que é estresse, porque muitas vezes a pessoa pensa que estresse é quando ela está nervosa. Não, estresse foi descoberto por um pesquisador de origem austríaca chamado Hans Selye e que trabalhava no Canadá, na Universidade McGill. E ele começou a perceber que algumas pessoas apresentavam sintomas, que ele começou a chamar de sintomas vagos. Então, que sintomas eram esses? Dor de cabeça, mal-estar, dor nas costas, sudorese, taquicardia, respiração ofegante, esses sintomas gerais, né? E que, na época, os médicos mandavam a pessoa de volta para casa. Então, a pessoa chegava lá com esses sintomas, então eles diziam, olha, volta para casa, toma um chá, descansa um pouco, repouso, etc. E a pessoa melhorava. E depois voltava com essa queixa. Então, ninguém dava muita bola para essa queixa. Só que esse pesquisador resolveu estudar. Bom, mas se tem tanta gente reclamando disso, o que será isso? E ele chamou a princípio de Síndrome Geral de Adaptação, que é o seguinte, né? Estresse vem de uma palavra do idioma inglês, stress, que significa pressão. Então, em poucas palavras, estresse é a pressão do dia a dia. Pressão no trabalho, pressão em casa, pressão na família, pressão no dia a dia, nos estudos. Então, é toda essa pressão do dia a dia. Isso vai trazendo um estado interno de estresse. E essa pressão do dia a dia, ela acontece por vários fatores, e um dos fatores identificado na atualidade, talvez o último identificado, porque já foram identificados antes 5 fatores de estresse, esse último é o estresse digital, que é o seguinte: você vai, por exemplo, para o seu Facebook, lembrando o seguinte, hoje a tecnologia está nos ajudando muito, então eu não estou falando que você não deve usar a tecnologia, não, deve usar, mas o tempo que for razoável. Porque fizeram essa pesquisa lá nos Estados Unidos de estresse digital e verificaram que muitas crianças e adolescentes estão 9 horas por dia em frente a uma tela. Seja a tela do computador, seja a tela do notebook, seja a tela do celular, mas estão 9 horas por dia, em joguinhos, em diversões e tudo mais, em trabalhos de escola também, mas é muita coisa. Então é o seguinte, quando eu falo de uso excessivo do Facebook, é no excesso. Então o que é? É a internet, é o WhatsApp, é o Facebook, é o próprio YouTube que você também está me assistindo. Mas, se você souber usar assim, com a necessidade normal, não vai te estressar. Então, você está usando um pouquinho, tal, aqui, ali, etc. Não te estressa. Agora, se começa a usar muito, você pode ter até problemas de insônia. Então, você fica vendo aquela imagem, né, luminosa à noite antes de dormir, aí você não consegue dormir, você tem dificuldade para dormir, para fechar os olhos. Aí você fica tão ligado, né, nessa mídia eletrônica em geral, que não consegue mais ler, não consegue mais conversar, não sobra tempo para mais nada. Então aí você está no excesso, e é no excesso que você vai entrar no estresse. Então isso vai consumir, né, toda a sua energia, e aí você vai ficar estressado. Então, o que é o estresse digital? É
uma pressão, um desgaste pela mídia digital e que você acaba, no excesso, ficando com estresse. E aí a pessoa não tem mais descanso. Já reparou que agora, né, você fica o tempo inteiro vendo se tem recado para você, vendo uma página, e você acaba usando mais do que você gostaria. Mas sabe, deixa eu te explicar uma coisa. Quem elaborou essas mídias eletrônicas já elaborou de um jeito para você realmente ficar mais tempo do que deveria. Então, veja bem, para você se defender, para você se proteger, faça o seguinte: limite você mesmo esse tempo e opte por outras atividades. Então, opte por uma caminhada num parque, por exemplo, opte às vezes por uma academia, opte por leitura. Leitura é o melhor exercício para o cérebro. Então, opte por outras atividades, senão você vai ir para o exagero. Então, lembrando, todas as mídias eletrônicas são muito importantes, inclusive para o nosso trabalho, para a nossa comunicação. É no excesso que elas fazem mal e levam ao estresse digital. Eu vou dar algumas dicas para você e, na sequência, nós voltamos ao nosso tema de hoje, que é estresse digital. Primeira dica é a seguinte, né? Para uma série de quadros, né, psicossomáticos, inclusive, porque hoje eu vou falar do seguinte: o quanto o estresse afeta a sua saúde física. Tem uma série de sintomas que podem surgir, sintomas e doenças que podem surgir do estresse. E isso, alguns médicos já devem estar te alertando, já devem, já há algum tempo, te alertar sobre isso. Então, muito cuidado com o estresse, porque ele vai trazendo uma série de sintomas físicos e psicológicos. E os sintomas físicos podem ser psicossomáticos, ou seja, provocados pela mente, né, pelo estresse, principalmente na atualidade. E alguns quadros importantes, como depressão, ansiedade, pânico, toque, TAG. Então, tem uma série de problemas que podem surgir e a gente se sente no dia a dia invadido por esses problemas, cansado, extenuado, chateado, nervoso, irritado, com uma série de problemas que a gente não consegue resolver. E aí temos a psicoterapia para lhe ajudar. Então, tanto eu faço um trabalho de psicoterapia, quanto minha esposa, a doutora Rosana Kepp, faz um excelente trabalho de psicoterapia. Agora, para você fazer essa psicoterapia, entre em contato comigo, seja pelo WhatsApp ou SMS, pelo 996842357. 996842357. E também quero dar uma dica muito importante aqui da própria Mundial. Se você quiser fazer um curso meu, você pode entrar aqui na página da Mundial, www.radiomundial.com.br, e acessar meu curso e fazer um curso meu sobre inteligência emocional, Viva Melhor com Inteligência Emocional. E mais uma dica, que é a seguinte: o meu livro, o livro da minha vida, 40 anos de pesquisa, 7 anos para fazer a primeira edição, 33 anos para fazer a segunda edição, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. Eu fiz uma revisão sobre o passado da Terra, com textos antigos, com descobertas científicas avançadas, e descobri um passado completamente diferente, que também nos traz perspectivas para o futuro, através de previsões que eu também estudei, mas tudo de uma maneira científica. Então eu vi textos científicos, vi textos antigos também, de várias tradições. Então está um estudo muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar. A Origem da Terra, da editora Madras, você tem em todas as livrarias. Se não tiver na livraria, você pede para eles solicitarem, que a editora Madras manda para todo o Brasil. Vamos voltar para o nosso tema. O nosso tema de hoje é estresse digital.
Então, já falei que estresse vem da palavra stress, que significa pressão. Estresse é pressão do dia a dia, que vai trazendo sintomas e doenças com o tempo. Mas como? Então, vamos voltar às pesquisas desse pesquisador de origem austríaca, mas radicado no Canadá, na Universidade de McGill. Então, vinha aquelas pessoas com sintomas vagos, dor de cabeça, mal-estar, dor nas costas, sudorese, então, que os médicos mandavam de volta para casa, mas ele resolveu estudar. Mas o que acontecia com essas pessoas? E aí que ele começou a descobrir a síndrome de adaptação geral. Então ele percebeu que essas pessoas tinham muita ansiedade no dia a dia. Então a gente tem uma série de compromissos, tensão no trabalho, tensão no estudo, tensão nos relacionamentos, inclusive familiares, afetivos e tudo mais. Então é muita tensão. E isso vai se acumulando no corpo, toda essa tensão. De que forma? Em 3 momentos. Então vamos dizer assim, você está para atravessar uma rua. Aí de repente passa um carro correndo e quase te atropela. Aí é um susto. Esse susto é o que a gente chama de reação de alarme. O que vai acontecer? Taquicardia, seu coração dispara, respiração ofegante, sudorese, uma série de sintomas naquele momento. Isso já é uma reação de estresse. Para que seu organismo funcione numa situação de emergência. Então é para isso que existe o estresse. Então você fica estressado, tem uma série de reações orgânicas, aí via suprarrenal, você tem via as 2 suprarrenais, né, que elas ficam em cima do rim, você tem uma descarga forte de adrenalina e cortisol. E aí você tem um funcionamento diferente do seu organismo. Então, o seu organismo começa a funcionar mais aceleradamente. Pressão sanguínea aumenta também e várias mudanças orgânicas. Só que tudo bem, o susto passou, tal, você toca a tua vida. Só que é o seguinte, às vezes você passa por situações de estresse contínuo. Vamos supor no trabalho. Está trabalhando aquele ambiente complicado muitas vezes, o chefe pegando no teu pé, o colega querendo dar rasteira em você, aquelas coisas todas, né? E aí você fica continuamente numa situação de estresse. E aí o seu organismo sai daquela primeira fase, que é a reação de alarme, e vai para a fase de resistência, que é a segunda fase. E nessa fase de resistência, o que vai acontecer? Seu organismo vai funcionar 30% em média, um pouco mais acelerado. Coração, respiração, tudo vai funcionar de uma maneira um pouco alterada. E isso é claro que com o tempo vai te trazer alguns problemas, né? Sintomas, então, muita dor de cabeça, dor nas costas, sudorese, eventuais taquicardias, pressão alta, uma série de sintomas que vão se tornar crônicos por causa do estresse. Crônico é contínuo, né? Então, vão se tornar contínuos por causa do estresse. E aí, você já tem um estresse, mas que você não identifica. Daí, no idioma inglês, tem uma palavra que se chama silent killer, assassino silencioso. Ninguém identifica o nível de estresse, a não ser que esteja muito nervoso. Então, quando a pessoa fica muito nervosa, ela identifica que está no momento de estresse. Mas, não tendo isso, ela muitas vezes não identifica e começa a trazer problemas, tanto físicos quanto psicológicos. E aí, numa continuidade dessa fase de resistência, a pessoa chega na terceira fase, que é exaustão. E na exaustão pode ter sintomas muito graves, né? Então, é importante a gente aprender a administrar o estresse, não deixar o estresse chegar neste nível. E aí, entender que a ansiedade está muito relacionada com estresse, tensão, nervosismo, irritabilidade e tudo mais, vai gerando esse estresse. Agora, esse fator novo, o estresse digital, que a gente não percebe muito. Por quê? Porque a gente passa o tempo olhando
a mídia eletrônica e não percebe que está se estressando. É um desgaste muito grande porque toda a sua atenção está lá, todo o seu raciocínio está lá e você começa a ter um cansaço, né? E ter um processo de estresse a partir da mídia eletrônica. E às vezes você percebe você mesmo que ficou muito mais tempo do que gostaria. Aí você se dá conta, poxa, mas eu queria ficar 15 minutos, fiquei 2 horas. E aí você começa a perceber, puxa, eu estou perdendo tempo. Porque eu podia estar fazendo uma atividade, eu podia estar lendo, eu podia estar fazendo uma atividade física, eu podia estar fazendo outra coisa. E eu fiquei 2 horas numa atividade que eu me programei para ficar 15 minutos. E aí você começa a perceber que está perdendo tempo, está se desgastando muito com isso, então não tem aquele descanso. Aí você de repente se sente muito cansado, cansado demais. Por quê? Porque está no estresse digital. Então lembrando, toda a mídia eletrônica é muito legal, é muito boa. Use por um período razoável, né? Então use no período que você achar que é importante. E ela te ajuda no trabalho, te ajuda nos estudos, te ajuda em tudo. Mas não seja escravo dela. Use essa mídia eletrônica só para te ajudar. Não fique preso, não fique dependente, não fique... antes se usava mais o termo viciado. É um termo bom, mas hoje se usa mais o termo dependência, você fica dependente. E tem pessoas que não conseguem desligar o celular, e vão vendo recados de 2 em 2 minutos. Então, você começa a ter um desgaste por causa disso, você se tornou dependente disso, né? Ou viciado, podemos usar o termo antigo, né? E aí você não consegue mais administrar bem seu tempo, você está perdendo muito tempo, está se desgastando. Então, isso é estresse digital. E esse estresse segue essas 3 fases que eu falei: reação de alarme, fase de resistência e exaustão. Bom, eu vou te dar algumas dicas e depois nós voltamos para o nosso tema, que é estresse digital. Primeira dica é a seguinte: então você sente que tem muitos problemas, precisa conversar, precisa resolver esses problemas, está sem tempo, está ficando muito esquecido, está ficando muito distraído, está ficando cansado demais, não consegue resolver os problemas do dia a dia, a vida está difícil, etc. Então é o momento de você procurar uma psicoterapia. Porque a psicoterapia não é só... No passado se falava assim, eu não faço psicoterapia porque eu não sou louco, né? Então se tinha aquela ideia, não, a psicoterapia, a psicanálise, né, é só para louco. Não, não é. É para gente que lida com os problemas do dia a dia. Então é uma ajuda que você tem durante algum tempo para administrar os problemas do seu dia a dia e resolver esses problemas do cotidiano. Então a psicoterapia é uma ajuda especializada. Se chegou esse momento para você, puxa, preciso fazer um pouco para diminuir meu estresse, para resolver alguns problemas, para desabafar um pouco, para ter com quem falar alguma coisa, para vários objetivos nesse sentido de uma construção de uma vida melhor, qualidade de vida, então você vai fazer o seguinte: entre em contato comigo pelo WhatsApp ou SMS no 99684 2357. 99684 2357. E se você quer ler um livro muito interessante, né, 40 anos de pesquisa, 7 anos para fazer a primeira edição, que tem uma curiosidade: o primeiro eu lancei em inglês, o primeiro eu lancei em Nova York, The Origin of Earth, depois eu lancei 2 anos depois em português, então lancei lá em 1984, nos Estados Unidos, depois 86 lancei no Brasil, e depois mais 33 anos de pesquisa para fazer a segunda edição, e essa segunda edição foi completamente modificada, revisada, e eu descobri, por todos esses textos antigos e por pesquisas de ciência avançada, descobri um passado surpreendente do nosso planeta, de uma história que realmente não está sendo contada nas escolas, porque são descobertas muito recentes. Então depois essas descobertas vão sendo assimiladas, mas são descobertas muito recentes
e é um livro para você ter conhecimentos muito avançados. Então é o livro A Origem da Terra, da editora Madras. Aí você vai em todas as livrarias do Brasil e solicita esse livro. Se não tiver na livraria no momento, eles pedem para a editora e a editora remete o livro para a livraria. Ok. Então, A Origem da Terra, da editora Madras, em todas as livrarias do Brasil. Vamos concluir nosso tema, que é estresse digital. Até um tempo atrás, não se sabia que as pessoas podiam estressar com a mídia eletrônica. Agora, de novo, é no exagero. Se você usa um pouco por dia, não tem problema. Eu uso de vez em quando, o resto do dia eu trabalho, o resto do dia eu faço outras coisas, ou eu tenho que trabalhar de frente ao computador, aí já tem aquela questão toda, né? Porque você está diante da tela o dia inteiro, exposto. Então, para você seria o ideal realmente sair do ambiente de trabalho e não ficar na tela de novo, né? Então vai para um parque, vai fazer exercício, vai fazer outra coisa, vai para uma leitura, porque no papel não é o mesmo efeito da tela. A luminosidade da tela é um fator de estresse. Então, tem o estresse da luz, sabia disso? Então, você fica exposto a muita luz o tempo inteiro, isso estressa. Então, vai para o papel, vai para um livro. Então, por exemplo, você está no metrô, você leva um livro, né? Então, sai um pouco da tela, vai para o livro, vai para outras atividades. Inclusive a leitura de livros, né? Porque aí não tem a tela. O melhor exercício para o cérebro. Você quer ter um cérebro sempre ágil, sempre desenvolvido, sempre num processo de desenvolvimento, crescimento, e não numa queda, né? Porque a partir de uma determinada idade tem uma certa tendência de queda, seja pela ansiedade, seja pelo estresse, e seja pelos processos do envelhecimento cerebral ou das demências, né? Então, o cérebro pode ter problemas de queda de rendimento. Mas sabia que pelo estresse também? Então, seu estresse, a sua ansiedade, diminui o funcionamento cerebral. E aí, muitas pessoas vão, por exemplo, para o álcool ou para outras substâncias. Sabia que isso estressa? Estressa e muito, né? Então, dependendo da quantidade de álcool e de substâncias, você vai estressar mais ainda. Então, faz alguma atividade saudável. Vai correr num parque, vai para uma academia, faz uma leitura, caminha, faz algumas atividades que sejam saudáveis, boas para a sua saúde. E isso vai fazer com que você tenha sempre uma qualidade de vida melhor, porque, lembrando, a tecnologia é maravilhosa, a tecnologia está nos trazendo possibilidades que nós nunca tivemos antes no planeta. Mas tudo com equilíbrio, tá? Então, o ponto central é equilíbrio. Tinha um filósofo chamado Aristóteles que dizia que nós sempre precisamos buscar um meio termo. Então, precisamos desse meio termo, desse equilíbrio, e aí podemos combater o estresse digital. Espero que você tenha gostado do tema de hoje e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.